Olha, há uma outra notícia que também não é confirmada, que um oficial russo também poderia ter sido atingido num ataque à parte, mas essa é uma informação que está circulando ainda por poucos canais nas plataformas, não é? E vamos aguardar um pouco mais. O Giovanni, que nos acompanha da África, se não me falha a memória, ele diz que não foi o presidente do Tajiquistão que questionou o Putin sobre a invasão. A fala do presidente do Tajiquistão foi dura, foi hostil em relação à Rússia, mas eu não acredito que, mesmo que os autores, os perpetradores sejam tajiques, que haja qualquer tipo de relação estatal com essa ação. Certamente essa ação é uma ação de elementos capturados ou que prestam serviços a partir dessa construção de um extremismo que é absolutamente alinhado com os interesses de quem combate a Rússia nesse momento. Vamos ser sinceros, pessoal, independente de qualquer tipo de construção. Boa tarde, Laurita, boa tarde, Pedro Franco. Boa noite para o Pedro que está na Europa, na realidade. Né? Mas vamos ser francos, esses extremistas eles não escondem aqui e lado, eles prestam serviço. Salvo na narrativa da mídia mainstream, que muitas vezes acaba criando um fator de confusão muito grande e que acaba obstaculizando aí, embaçando a visão das pessoas em relação aos fatos. Esse é um ataque que ele é importante sob o aspecto do precedente, porque efetivamente muitas operações de sabotagem, inclusive o próprio Putin tem revelado isso em vários discursos, têm sido tentadas e realizadas, não apenas nos oblasts, cujos referendos teriam ratificado a pretensão de pertencer à Federação Russa, Kherson, Zaporídia, Donbas e Lugansk, como também dentro da Federação Russa, que é efetivamente mais grave sob o ponto de vista político. Né? Há uma situação de tentativa de criar ruptura na cadeia de comando militar e civil dentro da Federação Russa. Em relação a isso, não resta a menor dúvida. Serão exitosos ou não? É uma outra história. Há possibilidade ou não? É uma outra história. Hoje eu estava vendo agora há pouco imagens de Teherã e uma prisão incendiada, com tiroteios, com explosões, né? Ainda muito mal explicado o fato nessa prisão de Teherã, mas o próprio governo chinês, dias atrás, alertou, semanas atrás, alertou que primaveras ocorreriam no meio e no extremo oriente. E elas estão ocorrendo. Agora, se serão ou não bem-sucedidas, dependerá muito da sua capacidade de disruptura dentro das cadeias de comando civil e militar dos países atingidos. E, nesse momento, é claro que as condições de defesa do próprio Serviço de Segurança da Rússia em relação aos países que eu citei anteriormente são infinitamente superiores, mas tentam repetir o modelo. Se a gente pode entender que a destruição da Iugoslávia foi um laboratório para a tentativa de romper, de alguma forma, a nível de integridade territorial, a própria Federação Russa, nós não temos dúvida de que tudo que foi tentado em revoluções coloridas, em primaveras, nesses atos aí patrocinados a partir do interesse exterior em relação à estrutura de cadeia de comando e controle de muitos países do mundo, não só na Ásia Central, no mundo árabe, inclusive na América Latina, nós entendemos dessa forma, não resta a menor dúvida que tentam fazer o mesmo com a Rússia. O fato da Rússia ter um serviço de informação muito mais privilegiado, ter 7 a 9 mil ogivas nucleares, parece que não intimida esse pessoal em relação a essa tentativa. Tá? Queria deixar meu abraço aí ao Dr. Vitor Pascareta, um abraço, obrigado pela presença, obrigado pelo prestígio. Deixar meu abraço também para o Miguel Gomes, para o Ricardo Babler aqui com a gente, desenhando desenhos, Ed Alves, sejam bem-vindos. Vamos lembrar do like, pessoal. Por que eu reporto esse atentado? Eu tenho falado muito nos últimos dias que eu tenho evitado repetir diagnósticos ou prognósticos quando as coisas são muito, eu diria, parecidas com o cenário do dia anterior. Então, não tenho feito live todos os dias, não tenho falado todos os dias em relação a essa situação e a esse cenário quando não há novos diagnósticos ou novos prognósticos a serem feitos. Mas, tá? É importante que nós reiteremos, eu vou bloquear esse senhor aqui, Carlos Mergulho, os muçulmanos que se matam. Primeiro tem que respeitar todas as religiões. Depois, senhor Carlos, o senhor está desinformado, porque esses extremistas, a qual muitas vezes recai preconceito sobre o fato de serem muçulmanos ou de serem islâmicos ou de determinarem
a sua posição de credo nessa linha, eles servem aos interesses de quem o senhor acredita que seja o caminho da nossa civilização, muito provavelmente. Eles servem ao interesse, e eu tenho que dizer isso de forma muito clara, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha na Síria, na Líbia, no Iraque. O embaixador da Síria, na Rússia, ele disse que os grupos extremistas que foram presos na Crimeia, que foram presos em outras regiões ali próximas a Mariupol e dentro da Federação Russa também, que eles estariam, segundo o embaixador da Síria em Moscou, que depois foi corroborado por chanceler da Síria, pelo presidente Bashar Assad e também por autoridades do próprio Ministério de Relações Exteriores da Rússia, que eles estariam a mando dos Estados Unidos e da Turquia. Tá? Dos Estados Unidos e da Turquia. Então, o problema não são os muçulmanos. O problema são aqueles que utilizam desse extremismo para conseguirem seus objetivos. Até porque qualquer tipo de generalização em relação a aspectos de credo religioso, a etnia e tudo mais, né, é inadmissível por si. Né? Configuraria, excetuado o aspecto da responsabilidade civil e criminal, configuraria um assinte ao aspecto ético que eu procuro utilizar para nortear meu trabalho aqui. Então, pode ter até menos gente do que efetivamente eu gostaria que tivesse na tarde desse sábado aqui conosco, mas é importante que nós não façamos concessões em relação ao aspecto ético. Isso vale em relação a todo tipo de posição que a gente sustenta aqui. Naturalmente, podemos errar e não temos compromisso com erros. Se o fizermos, voltaremos atrás. Mas preconceito religioso, preconceito ético é inadmissível. E utilizar esse tipo de expediente para tentar afirmar algum tipo de ideologia estapafúrdia aqui não será permitido. Não será.